Muito bem, já voltamos ao vivo aqui na TV Guanandi, afiliada da Band, para Mato Grosso do Sul, 11 horas e 38 minutos. Eu falei no bloco anterior dessa pressão no ambiente profissional que pode desencadear sérios problemas emocionais, né? Afetando tanto a produtividade quanto o bem-estar das pessoas que trabalham. Mas como reconhecer os sinais de alerta, né? E o que as empresas podem fazer para evitar que esses colaboradores cheguem ao limite? Eu vou conversar sobre esse assunto com a psicóloga Renata Matos, né, que vai nos ajudar a entender melhor essa questão. Renata, muito bom dia, bem-vinda ao programa, viu? Bom dia, Bruno, muito obrigada, um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso em receber você. Renata, falando dessa questão da saúde mental no trabalho, né? A gente sabe hoje, cada vez mais, esse mundo de tecnologia, de inteligência artificial, mercado cada vez mais competitivo, as empresas tendem a cobrar mais, a exigir mais, e às vezes o próprio colaborador também se sente nesse dever de exigir mais de si para entregar e se destacar no mercado de trabalho dentro da sua empresa ali que ele está exercendo a atividade, né? Como é que a gente consegue diagnosticar? Eu acho que diagnosticar o outro é muito mais, acredito que seja mais fácil do que diagnosticar quando você mesmo está precisando ali se cuidar. Exatamente. Quando você fala, Bruno, para diagnosticarmos o outro, nós diagnosticamos geralmente o ambiente de trabalho, né? E existem alguns fatores que nós observamos. Por exemplo, uma relação de conflitos negativos dentro do ambiente de trabalho pode ser um fator que nos ajude, enquanto prática clínica, a diagnosticar que existe, sim, um possível adoecimento mental. Sim. Né? Um outro fator que nós percebemos no ambiente de trabalho é a questão da ergonomia. É a ergonomia que trabalha para o ambiente do trabalho, né? Sim. Treinamentos, insumos, a produtividade em si, o que o profissional, o indivíduo, ele tem para que ele desenvolva dentro da empresa um excelente trabalho. E algo, Bruno, que nós percebemos muito é essa fusão profissional e pessoal. Nós estamos em tempos de home office, né? Sim. Então, é algo pós-pandemia que ficou e eu acredito que não vai mais embora. O home office veio para ficar realmente, né? E hoje o indivíduo, ele leva trabalho para casa. Então, quando ele leva trabalho para casa, ele faz essa fusão de pessoal com profissional. Então, esses três fatores nós observamos e já ficamos atentos que ali pode desenvolver uma questão de saúde mental. Quando a gente fala na questão, por exemplo, do home office, né? A gente sabe que trabalhando em casa, às vezes a pessoa não consegue colocar um limite no tempo de trabalho, né? E acaba misturando as coisas. Você acredita que partindo desse ponto de que, olha, eu ter uma salinha ou um espaço reservado ali na minha casa, no meu apartamento, né? E trabalhando como se eu estivesse trabalhando numa empresa, no tempo, né? Que 8 horas ou 6 horas contratados ali. Você acredita que isso pode ajudar a colocar o equilíbrio e não exagerar no trabalho e, consequentemente, ficar doente? Com certeza, Bruno. Isso é um fato primordial, que é a organização. Eu preciso me organizar e, principalmente, eu preciso estabelecer metas realistas para o meu trabalho. E não somente metas macro, mas metas realistas. E quando nós falamos do trabalho em home, essa questão de ter um local na casa separado é primordial. Porque, né, tem o cônjuge, as crianças, enfim, então é primordial, sim, esse local separado e o horário também. Não é porque eu estou em casa que eu vou ficar 100% hiper focada no trabalho. Por isso é necessário a organização. Quando a gente fala de cuidado da empresa com o colaborador, né? A gente sabe que se o colaborador não estiver bem, ele não vai ser um bom profissional, ele não vai render bem e por aí vai, né? O que as empresas podem, talvez, adotar aí, né, no campo da psicologia, não sei, tendo um profissional, ou até mesmo para aqueles que são os supervisores, né? E aí a gente precisa falar muito para os supervisores ali, o que eles podem adotar de medidas, de políticas dentro da própria empresa, ou de atividades, de treinamentos, de, sei lá, dar uma pausa no dia, vamos refletir, vamos bater um papo, enfim, quais são esses pontos que a gente pode elencar como atividades a serem desenvolvidas nas empresas para cuidar da saúde do colaborador, a saúde psicológica. Sim, isso é muito importante e reflete com certeza em toda a produtividade da empresa. Não ganha somente o funcionário ou o indivíduo, mas a empresa enquanto produtividade também. Nós começamos, Bruno, com os gestores.
sabe? E principalmente a comunicação entre gestores, como você falou, e esse funcionário. Essa comunicação, ela precisa ser limpa, precisa ser uma comunicação direta e sem estigmas também. Porque até um tempo atrás, isso vem mudando, o psicólogo dentro de uma organização, ele estava ali para admissão, demissão e recrutamento, somente isso. E isso vem mudando com o tempo. O psicólogo, ele não faz mais somente esse burocrático do RH. Ele precisa realmente estar em um contato clínico, tanto com os gestores, quanto com os seus funcionários e colaboradores. Então, nós começamos com os gestores, né, para que eles possam identificar, eles serão os primeiros a identificar um possível adoecimento mental na questão do trabalho e essa questão de organização, da ergonomia para que o funcionário tenha boas condições de trabalho. Certo. Às vezes o colaborador, Renata, ele fica com vergonha de reconhecer que, de repente, está precisando de alguma ajuda, que às vezes está muito estressado, que às vezes está exausto, né? O que a gente pode falar, você enquanto profissional da área da psicologia, o que é que você pode falar para essas pessoas que às vezes sentem vergonha de dizer para um colaborador ou para o seu supervisor que não está bem? Exatamente, é o estigma, né? O famoso estigma que realmente existe nas empresas, no ambiente de trabalho. O indivíduo fica envergonhado de falar tudo isso. Então, nós trabalhamos o estigma trazendo os dados, principalmente, né? Por exemplo, em 2023, nós tivemos 200 mil trabalhadores afastados pelo Ministério da Previdência Social. 10 anos depois, em 2024, nós tivemos 440 mil afastamentos. Então, os dados mostram que realmente existe um sofrimento, né? E agora, algo alarmante, Bruno, de 2023 para 2024, nós tivemos um aumento de 67% nesse número de afastamento. Então, isso ajuda, a informação ajuda para que esse estigma seja enfraquecido. Sim. E um outro fator, além dos dados, é a comunicação. Que realmente esse trabalhador ele vai estar protegendo a si quando ele comunica que ele precisa realmente de uma ajuda profissional, que ele não está bem emocionalmente ali no âmbito empresarial e também o principal, vai refletir na sua família, porque ele vai sair da empresa bem e vai para a sua casa, para a sua família, estando bem ali na sua vida pessoal também. Até porque não tem como você separar o pessoal do profissional, nós não somos uma máquina, né? Exato. Tem que cuidar muito bem tanto do pessoal quanto do profissional. E em relação quando a pessoa sente que o trabalho está cansando, está difícil, ela não quer de forma alguma deixar o trabalho porque precisa trabalhar, né? O que esse profissional pode fazer para começar a se cuidar, perceber os sinais? Qual que é a primeira atitude que ele tem que ter em relação ao autocuidado? Ótimo. O autocuidado, como o nome bem diz, ele começa consigo mesmo. Então, nós temos questões básicas para que esse profissional, ele se cuide de si primeiro, com atividades físicas, um sono reparador, observar a questão da ansiedade antecipatória. Por exemplo, aquele profissional que não consegue dormir à noite já pensando no trabalho no outro dia, né? Então, ele vai ter um sono improdutivo e, consequentemente, o outro dia um trabalho também improdutivo, né? Então, ele começa a regular o sono, atividades físicas, colocar metas realistas que ele pode alcançar. E agora, principalmente com essa nova lei, né, que está chegando agora a partir do dia 25 de maio, que é a obrigatoriedade das empresas terem um profissional de psicologia à disposição, não dentro da empresa, mas ele será associado, a empresa ser associada a um profissional de psicologia, que esse indivíduo que percebe que está começando a entrar no sofrimento emocional, ele acione rapidamente o profissional. Entendi. Você acha que a depressão, ela está muito ligada também à questão profissional? Sim. A depressão é extremamente ligada, tanto que no nosso DSM existe a síndrome de burnout, que é exatamente o excesso, o esgotamento físico e emocional relacionado ao ambiente profissional. E o síndrome de burnout é a principal causa dos afastamentos, de acordo com o Ministério da Previdência Social. Então, sim, depressão é uma patologia, deve ser tratada como tal. Então, para aquele colaborador que sente que o trabalho deixou de ser um prazer, mas começou a ser um peso, peça ajuda e precisamos juntos quebrar esse estigma. E as empresas, eu trabalhei no Grupo Silvio Santos em São Paulo e lá dentro do SBT tinha uma sala
justamente assim, uma sala bem dinâmica, sabe, pro trabalhador que às vezes queria lá dar uma pausa, uma luz um pouco mais baixa, tinha uns puffs, e eu percebia que o colaborador, quando ele estava um pouco cansado, ele ia lá, 5 minutinhos, 10 minutinhos, dava uma pausa, descansava um pouquinho e voltava pro trabalho novamente. Esse tipo de postura também por parte das empresas, você acredita que isso ajuda também no psicológico desses colaboradores em ter um espaço, por mais simples que seja, mas que de alguma certa forma... Aqui, por exemplo, na TV nós temos ali os... como é que é o nome, Nath? Me fugiu o nome... Os pergolados, né? Onde o pessoal senta, tem um contato um pouquinho com as plantas. Isso ajuda? Ajuda muito, porque é o momento que o colaborador ele vai até esse lugar, então encontro com ele mesmo. Então ele vai realmente se desligar, tirar o hiperfoco do trabalho que ele está naquele momento e ter um encontro com ele mesmo. Nós podemos chamar, Bruno, de um cuidado paliativo, um cuidado temporário, né? É importante... E é isso que nós trazemos de acordo com essa nova lei, a partir de maio, que o psicólogo organizacional, ele vai a fundo, ele vai realmente ali na raiz do problema. Sim. Mas esse cuidado no dia a dia, o funcionário, ele sabe que ele tem um problema, que ele tem uma questão, uma oportunidade, né? Que ele pode parar um pouquinho, ir lá, se encontrar com ele mesmo e relaxar, é muito importante, faz muita diferença. Com certeza. Renata Matos, psicóloga, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio, tá certo? É importante a gente falar sobre a saúde mental dos nossos, da sociedade como um todo, que cada dia mais ficando doente. E psicólogo não é coisa de louco, não, né? Não é coisa de louco. Pode ir tranquilo. Pode ir tranquilo, é coisa de gente saudável. Com certeza, com certeza.